Já pensou em fazer parte de uma pesquisa que começou no dia em que você nasceu? Alguns jovens de Ribeirão Preto descobriram isso recentemente. Eles fazem parte de uma pesquisa pioneira no Brasil, que começou na década de 70 e continua até hoje. 1978. A novela Dancing Days é o sucesso do momento. A Argentina ganha em casa a Copa do Mundo. A primeira grande greve no ABC marca o início do fim da ditadura militar no Brasil. Uma nova mudança em breve vai acontecer. No dia 1º de junho desse ano, um grupo de médicos coordenado pelo doutor Marco Antônio Barbieri começou a entrevistar mães prestes a dar à luz no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. No início, o projeto era estudar as condições e a saúde perinatal dos recém-nascidos e a taxa de mortalidade do primeiro ano desse grupo. No presente, a mente, o corpo é diferente. E o passado é uma roupa que não nos serve mais. No presente, a mente, o corpo é diferente. E o passado é uma roupa que não nos serve mais. Nós não imaginamos o projeto para fazer 24 anos depois. Nós imaginamos o projeto num corte transversal, fazer naquela época. Em seguida é que começam a aparecer novas perguntas e novas proposituras no estado da arte desse conjunto científico que estávamos estudando, e aparece então a possibilidade de se estudar agora a coorte na escola. E depois aparece a possibilidade de se estudar a mesma coorte dos meninos lá no exército, e agora de estudar assim. Então o que acontece? Primeiro que a realidade atropela tudo, inclusive a ciência. Os primeiros resultados mostraram uma maior incidência de recém-nascidos de baixo peso, um alto índice de mortalidade no primeiro mês de vida e grandes desigualdades no acesso ao pré-natal entre mães de classes sociais desfavorecidas. Um outro achado que nós conseguimos identificar, que era coisa nova na literatura e que tinha mais em países de primeiro mundo, a relação entre o fumar durante a gravidez, a mãe fumar durante a gravidez e o tamanho do neném ao nascer. As crianças, filhos de mães fumantes, como um todo, tiveram em média 170, 200 gramas a menos que as não fumantes. E o grupo de recém-nascidos de baixo peso foi maior no grupo das fumantes do que dos não fumantes. Como naquela época já nasceram muitas crianças assim prematuras, de baixo peso, o grupo resolveu rever essas crianças. Então, na infância, para tentar ver se essas crianças que foram pequenas, de baixo peso, se elas cresceram tão bem quanto aquelas que tiveram todas as condições ao nascimento. Então, por volta de 9, 10 anos, nós fomos até as escolas e pesamos e medimos essas crianças. O grupo ia até a escola e fazia como se fosse uma avaliação de educação física. Então, muitas vezes as crianças não se davam por conta que estavam passando por uma avaliação relacionada àquele projeto. Os meninos de Ribeirão Preto e meninas da população de escolas privadas e da categoria dos mais ricos, cuja família tinha maior escolaridade, tinha mais ribeirão-pretanos mais altos do que os americanos, por exemplo, a curva americana. E, por outro lado, mostrava que havia já uma pequena desproporção entre o peso e a altura, começando a aparecer mais meninos mais pesados para a sua altura aqui. A transição nutricional que estava ocorrendo no mundo no século XX já tinha chegado em Ribeirão Preto. Como se foram vistos na infância, a gente quis rever na adolescência. Só que o problema era reencontrar esse pessoal. Então se optou por ver só os rapazes, porque eles tinham a obrigação de se alistarem aos 18 anos. Então, no alistamento, novamente o grupo foi pesado e medido. E uma amostra de uns 20% desses rapazes já respondeu a um questionário. Os pesquisadores confirmaram um aumento no nível de escolaridade dos filhos em relação aos pais. Esse aumento foi de 61% em relação aos pais e 58% em relação às mães. Os fatores sociais que interferem no tamanho final estão mais fortes em Ribeirão Preto
por exemplo, do que na Europa. Enquanto lá, praticamente, a distância entre a altura de um menino de classe operária com o menino de filho de empresário é praticamente mínima, aqui ainda mostrou diferença significante entre o filho do operário e o filho do dono da empresa. Hoje, aqueles bebês da década de 70 são jovens de 23, 24 anos. Eles desconhecem a importância de terem participado de um projeto tão grande. Na segunda parte da matéria, vamos acompanhar a quarta etapa do projeto e a surpresa desses jovens ao descobrirem que seu histórico de vida foi arquivado e fará parte de um banco de dados. E a gente sempre relacionou aquela fase em que era avaliado com as condições de nascimento. Sempre o objetivo foi comparar, para ver se essas pessoas estavam conseguindo desenvolver todo o seu potencial de desenvolvimento e de crescimento. A coleta de dados continua ainda hoje. Agora, os voluntários com 24 anos de idade são convocados para uma bateria de exames aqui no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. A gente pede que eles venham até aqui ao Hospital das Clínicas, no Hemocentro, onde eles inicialmente passam por um exame de sangue. A gente vê colesterol, triglicerídeos, glicemia, dosa também fatores de coagulação. Depois disso, a gente aplica uma série de questionários para saber assim, a respeito de doenças da pessoa e da família, para saber como é que é o meio ambiente no qual eles vivem. Hábitos do tipo prática de exercício físico, hábito de fumar. E a gente vê também como é que está o nível de escolaridade, o tipo de trabalho que eles desenvolvem. Além disso, a gente faz assim, uma avaliação nutricional, então tem um grupo de nutricionistas que aplicam um inquérito alimentar. A gente faz uma avaliação antropométrica também, que consiste em pesar, medir, a gente vê prega de gordura dessas pessoas e uma série de outras medidas. Terminada essa fase, eles vão para o hospital, onde aí sim são realizados outros exames. Um deles é um teste de broncoprovocação, que avalia a função pulmonar global, e um teste de alergia. É um teste feito na pele, onde a gente testa uma série de alergenos para ver se eles têm alguma reação alérgica. E para terminar, se faz um exame de densitometria óssea, que quantifica assim, a quantidade de cálcio que eles têm no osso. Então, em resumo, assim, a avaliação deles dura um dia inteiro e eles passam por todos esses exames nesse dia. Você sabia que você fazia parte desse grupo que está sendo pesquisado desde 78? Não, eu não sabia, tanto que eles estão me pesquisando desde o dia que eu nasci. Eu cheguei aqui, eles me mostraram todos os relatórios, alguns deles eu lembrei quando eu fui entrevistada na escola, quando pequena, minha mãe no dia que fez o parto, e mostraram todo o relatório, é muito interessante, até emocionante você ver tudo isso. Foi uma surpresa, então? Com certeza. E no começo houve uma dificuldade maior, porque de repente a pessoa recebia um telefonema, ficava sabendo que tinha uma história, né, de pesquisa aqui dentro do hospital e ficava muito preocupada, principalmente mães, avós, porque eles achavam que havia tido algum problema em 78, 79, que essas pessoas tinham algum problema de saúde tinha sido detectado na época e que agora que a gente daria a notícia. Apesar de ser uma pesquisa comum em países desenvolvidos, essa é a primeira tentativa de se formar uma memória médica num país do terceiro mundo. Muitas das pessoas que já vieram participar do projeto já são pais e mães, alguns até, os dois estão no projeto, o pai e a mãe, e já têm filhos. Muitas não vieram ainda a ser atendidas porque estão grávidas e, portanto, depois que nascer vão vir para os exames. Então, há uma grande preocupação nossa de estar, do ponto de vista científico, evidentemente, a curiosidade minha, não vai ser eu, vai ser a equipe, porque eu já estou satisfeito de sou o iniciante desse projeto, eu estava lá no começo, continuo aqui, de estudar também a descendência, isto é, os filhos deste grupo.